Eu sou o Dr. Douglas Lopes e hoje nós vamos falar de um assunto que é de interesse a todos. Mas vocês já ouviram falar sobre constelação familiar? É um método terapêutico que quem vai falar aqui vai ser uma psicóloga, a Cláudia Zuliani, e que ela vai explicar, vai abordar de um modo geral o que é a constelação familiar. Cláudia, muito obrigado por vir ao Fala Doctor. É com grande satisfação que eu te recebo aqui para que tu fales sobre o que tu faz durante todo dia tu está fazendo, né? Esse tipo de método terapêutico. Assim como eu, muitos, a gente quer aprender mais, quer saber mais sobre isso. Então, muito obrigado pela tua participação aqui no Fala Doctor. Obrigada, Douglas. É um grande prazer falar sobre constelação familiar. Além de ser bom falar, exige um pouco, porque constelação é um método que deve ser vivenciado, deve ser vivido. É difícil de explicar como que funciona a constelação familiar, mas é um método terapêutico, como tu disse, considerado uma terapia breve, porque não se faz toda semana uma constelação. Constelação se deve fazer uma vez, se esperar um tempo necessário, que pode ser 2 meses, 3 meses, e talvez voltar a fazer outra constelação. A base desse método, quem nos trouxe foi um alemão chamado Bert Hellinger, que há 2 anos já não está mais aqui, faleceu aos 93 anos. E é um método onde se traz muitas abordagens de várias outras técnicas. A psicanálise, a dinâmica de grupo, a terapia primal e tantas outras. É uma técnica basicamente focada na fenomenologia. Não é algo que foi feito dentro do laboratório e foi ser experimentado nas pessoas. É o contrário. É aquilo que se observou, aquilo que se viu em todas as relações humanas, porque a constelação trata das relações, e a partir daí, então, o Bert Hellinger nos traz um grande legado, que são as ordens do amor. São 3 grandes ordens. Eu vou falar um pouco sobre cada uma. E essas ordens, a quem conhecer essas ordens, ter uma postura diante da vida com base nessas ordens do amor, eu garanto que a vida pode ficar bem mais leve, bem mais fluida e que a gente pode ser sim mais feliz e ter bons relacionamentos. A gente pode ter uma vida que vale a pena ser vivida. Muito bom. E como funciona isso? Vamos começar falando como que pode ser feita uma constelação? Isso, ótimo. Existem algumas formas de se constelar. A base foi feita no grupo. Bert Hellinger trouxe a constelação de uma forma grupal. Depois se melhorou isso, se fez de uma forma que também é possível constelar individualmente, que é só o cliente e o terapeuta. Como que funciona? As pessoas têm sempre uma ideia um pouco deturpada sobre a constelação e ouço também muito falarem que a constelação tem um aspecto religioso. Não, não tem nada de religioso. É física quântica. O que se apresenta num campo de constelação, essa expressão que se fala quando se está num grupo e um cliente traz um tema. E esse tema apenas o constelador sabe. Nenhuma pessoa que está no grupo sabe nada sobre o cliente. E esse cliente de repente pode trazer um tema querendo melhores relações afetivas. Essa pessoa não consegue manter um relacionamento duradouro ou talvez repita padrões. Só o cliente e o terapeuta sabe. Então, a partir desse momento, o terapeuta entra em contato com todo o campo do cliente. É o cliente que traz essa informação. Nós temos a informação do nosso sistema, das nossas células, no nosso DNA. Então, de repente, eu vou pedir que alguém represente o cliente
e que outra pessoa represente a mãe ou o pai do cliente. E essas pessoas vão estar representando essas pessoas exatamente como elas são. A mãe exatamente como a mãe do cliente é, sem nunca conhecer. Então, por isso que algumas pessoas que olham se surpreendem e dizem que tem algo de religioso, de espiritual. Não, não tem. Nós todos estamos conduzidos, estamos ligados aos todos os nossos. Nós participamos de uma grande teia, estamos em ressonância com todos aqueles do nosso sistema familiar. E nós temos essa informação. No campo de constelação, o terapeuta que deve estar muito centrado, muito humilde, com bastante conhecimento, com muito estudo. Para se fazer uma constelação, tem que ter muito estudo. Então aí, através dessa ressonância, nós nos conectamos a esta informação que está com o cliente e que não é vista pelos nossos olhos, mas que está ali. Então aí se desenvolve a constelação e se vê o que está oculto no sistema. A constelação ela serve para trazer o que está oculto, o que a gente não consegue ver com os nossos olhos, o que a gente não consegue entender com a nossa mente. Então, vem à tona, se vê realmente o que acontece e a partir daí se faz ajustes, se coloca em ordem aquilo que está em desordem no sistema familiar. Esta é a base. Se pode fazer isso em grupo ou se pode fazer isso individualmente. Se se faz individual, o terapeuta vai representar todos que são necessários ser representados no campo terapêutico. Assim, por isso que eu digo que nem sempre é muito fácil explicar a constelação. Precisa ser vivida, precisa ser experienciada. Quando tu fala que há representações de pai, mãe, esses seriam outros tipos de clientes que tu fala, ou são eles mesmos? Outros tipos de clientes, pessoas que participam. Que fazem parte do grupo. Que participam no grupo. E que vão ajudar aquela pessoa. E que vão estar a serviço daquela pessoa, do sistema daquela pessoa. Tu até pode convidar o teu pai e a tua mãe para assistir, mas eles não vão entrar no campo. Mas essas pessoas são conhecidas dele ou não? Não. Não, são outras que também estão ali para essa terapia. Para essa terapia, são pessoas que geralmente passaram pelo processo, que vão de forma voluntária, porque receberam muito da constelação. Então querem também oferecer algo, estar a serviço daquele sistema. E a descoberta? No sentido de que tem que descobrir algo que está incomodando essa pessoa? É isso? Não que incomoda, mas o que está oculto, o que a pessoa não consegue ver. A partir daí... Que pode ser o quê? Que pode ser várias dinâmicas. Acho bom a gente pensar num exemplo. Isso, vamos dar um exemplo. Ótimo. Bom, mas eu acho que antes seria interessante a gente falar sobre as leis. Ótimo. Para que se possa ter uma ideia. O Bert Hellinger, então, fala de 3 ordens de amor, ou são leis que regem as relações humanas. E são leis que a gente não vê, mas que a gente sente os efeitos delas quando a gente vai contra essas leis. E não importa se eu concordo ou não. Se eu aceitar, fica mais fácil para mim. São 3 grandes leis que a primeira nos diz da nossa hierarquia. O que significa isso? Quem chegou antes tem a precedência e quem chegou depois, simples assim. Os pais vieram antes, os filhos vieram depois, os avós vieram antes dos pais. É preciso ter respeito por essa hierarquia. Então, o que a gente vê muito são filhos que querem ser maiores que seus pais. Os filhos, às vezes, eles acham que pode ser maior. Eles nunca podem ser maior que os seus pais. A hierarquia precisa ser respeitada. A segunda lei nos diz do pertencimento.
todos nós pertencemos a um sistema familiar, querendo ou não, concordando ou não, gostando ou não da nossa família, nós pertencemos. Também pertence ao sistema familiar aqueles que morreram muito cedo ou aqueles que nem nasceram, como por exemplo as crianças abortadas. Essas precisam ser incluídas. Também pertencem as pessoas que são mal vistas ou mal vistas no sistema, os assassinos, os bêbados, os fora da curva do sistema familiar. Estes também pertencem. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais direito de pertencer do que o outro num sistema familiar. A segunda lei. A terceira lei nos diz do equilíbrio entre o dar e o receber nas relações. Isto se vê muito numa relação de casal, por exemplo. É preciso ter equilíbrio entre o que eu ofereço para o outro e o que eu espero do outro. O equilíbrio, a gente vê, é muito comum numa relação de casal, só um fazer pelo outro. Quem dá muito acaba ofendendo o outro, tira a dignidade do outro. Quem recebe demais acaba indo embora numa relação. Então esta lei que nos fala desse equilíbrio, ela tem muitos nuances, tá? Eu estou falando de uma forma bem geral. Então é preciso que se respeite esse dar e receber. Se eu faço algo por alguém, eu espero um pouco para que eu possa ter uma retribuição. E depois eu faço um pouco mais, e o outro faz um pouco mais, e assim a gente cresce na relação. Isso não é só dentro de um sistema de marido e mulher, mas dentro, por exemplo, de uma empresa. Né? Dentro de uma empresa é importante se respeitar a hierarquia. Quem é que chegou primeiro? Tá? Isso a constelação trabalha muito em empresas. Mas tem uma outra lei, que talvez seja a mais importante. Então, a próxima lei vai ficar para o segundo bloco, porque é algo que vai interessar muito para depois, até mesmo falar dos exemplos e seguir a explicação do modo geral. Você que está aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com a psicóloga Cláudia Ziliani, falando sobre constelação familiar, e que agora ela vai falar da outra lei. A primeira. A primeira. A que vem antes dessas três que eu comentei, que é o assentimento. O que é assentir? É dizer sim, sim para tudo como é, sim para todos como são. É difícil? É difícil. É um grande aprendizado. Por isso é importante ter essa postura de olhar para a realidade que se apresenta na nossa vida, e mesmo que a gente não entenda ela, eu possa dizer, mesmo que eu não entenda, eu digo sim. Porque tudo tem um objetivo na nossa vida, mesmo que a gente não entenda. E está tudo bem em querer entender. A gente foi treinado para querer entender.
Mas quando se coloca nessa postura de assentir, a vida começa a fluir um pouco mais. E a partir daí a gente consegue e começa no processo, durante a constelação, a ter um profundo entendimento sobre como que a realidade está se apresentando na minha vida, como que eu posso me transformar diante disso que se apresenta, mesmo diante do que é difícil, mesmo diante do que é duro na vida. Quando a gente diz sim, a gente tem uma força que nos carrega para o mais e para transformar. Então, assentir é a primeira lei. Que vem das 3. A do dar e receber. Do dar e receber. Do equilíbrio. Nós estávamos falando aqui, né? Do quanto, por exemplo, numa relação de casal, quando tem um que oferece demais para o outro e automaticamente espera que o outro retribua. Mas muitas vezes a gente espera algo que o outro não pode nos dar. E a gente vai nessa expectativa querendo que o outro nos dê algo que ele não tem para nos dar. E aqui é algo que é básico na constelação. Quem é que tem para nos dar? O que muitas vezes a gente sai na vida querendo que o parceiro, a parceira nos dê, os filhos, os amigos, o chefe. Quem é que tem? O nosso pai e a nossa mãe. É só eles que podem nos dar. Então, a constelação vem ampliar o seu olhar para isso. Olhe para o seu pai e olhe para a sua mãe. Eles lhe deram tudo. Você tem absolutamente tudo. Tem a coisa mais preciosa, que é a vida. E depois disso, o resto é com a gente. Eu vejo muitas pessoas com muitas expectativas de como que a mamãe e o papai deveriam ser. E não foram. Mas a mamãe e o papai são pessoas comuns, como eu, como tu, como você. E a gente sempre é tão cheio de exigências em relação a eles. Mas é só eles que podem nos dar aquilo que muitas vezes a gente segue para a vida numa busca infinita, mas que ninguém vai dar. Então, a constelação nos mostra isso. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, honre quem lhe deu a vida. Às vezes, a vida não foi exatamente como a gente achou que deveria ser, ou que merecia, mas foi como teve que ser. E aí então vem aquela lei que eu falei, assentimento. Foi assim, teve que ser assim. Por quê? Não sei, mas eu digo sim. E quando eu digo sim, eu tenho uma força que me eleva. Então eu digo, e eu saio dessa posição de vítima, de que não me deram o suficiente, sim. O papai e a mamãe nos dão tudo e nos deram o suficiente. O resto é com cada um de nós. Isso é muito importante. A constelação vem mostrar isso para as pessoas. Que as nossas moedas, tem uma metáfora que fala das moedas. Onde estão as minhas moedas? Estão com os nossos pais. E isso é muito comum. As pessoas quererem buscar nos outros. Não está em lugar nenhum. Só está no pai e na mãe. Olha só, que coisa impressionante. Tu falaste sobre energia quântica. Sim. Não se pode explicar uma constelação por esses métodos tradicionais que nós temos. O que mais se pode pegar para a explicação, a constelação trabalha com campos morfogenéticos. Que quem traz essa explicação é um biólogo, Rupert Sheldrake, um biólogo britânico. Os campos morfogenéticos têm neles a informação de tudo que aconteceu no sistema. Isso em todos os sistemas. Está registrado. Não só o que aconteceu, mas
as emoções que foram registradas. E esse campo morfogenético é o que atua durante a constelação. Todos nós estamos em ressonância com os nossos campos mórficos. Para dar um exemplo do que é um campo mórfico, que as pessoas que têm, por exemplo, um cachorrinho, muitas vezes acontece de que você está lá na esquina e o seu cachorro já sabe que você está chegando. Como é que ele sabe? Isso é o campo mórfico. É esta informação que está no ar, mas que não vê, que a gente não vê. A constelação se apropria disto. Então todos nós temos tudo que é necessário no nosso campo. Todos nós temos os recursos necessários para fazer todas as mudanças que são importantes para que a gente possa fluir na vida. A constelação não é uma pílula mágica, ela não resolve a vida. Nada nesta vida é uma pílula mágica. Mas se a gente está disposto a soltar, a largar o que não nos serve mais, entra então a lei do dar e receber. Quanto mais eu solto, mais eu recebo da constelação. Então vai ser mostrado que caminho ir. Vamos desbloquear o caminho. Mas cada um decide se vai ou não. Isso cada um tem a sua decisão como adulto. Por isso, um constelador deve ter muita humildade. O constelador não sabe o que é o melhor para a vida do cliente. O constelador é o último a chegar naquele sistema. Lembram da hierarquia? Uhum. O constelador é o último. Então, eu não sei o que é melhor. Eu não sei nada do destino daquela pessoa. Exige muita humildade, porque as pessoas podem querer não fazer as mudanças. E quem sou eu para dizer que aquilo é melhor para ela? Não posso. Então, acho que me perdi no caminho, mas o que se fala num campo é o campo morfogenético. É isso que atua, é essa informação que nós temos. A gente não sabe que tem, a gente não tem consciência disso, mas isso age. Podemos trazer exemplo de o que as pessoas constelam. O que se vai constelar? O que é mais comum? Questões com os filhos, relações com o dinheiro, muitas pessoas que conseguem ganhar dinheiro, mas não mantêm o dinheiro. O dinheiro vai. Outras, inclusive, têm êxito, mas não gostam do que fazem. Então, tem dinheiro, mas não gostam do que faz. Pessoas que têm, como eu disse, dificuldades de relacionamentos, se constela, inclusive, lugares, empresas, tudo é possível fazer uma constelação. Porque a constelação mostra, como eu disse, aquilo que está oculto, aquilo que a gente não consegue ver com os olhos. Então, aquilo se apresenta de uma forma tão clara, que a partir daquele momento, então eu sei o que devo fazer, o que melhor caminho ir, para que eu possa ser mais feliz, para que eu possa me melhorar. E esse método, ele é longo? O cliente que está ali, ele passa por um processo longo? Não, apenas uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. A cada constelação, a cada sessão, se constela um tema. Uhum. Tá? Então, se o cliente vem constelar a questão do dinheiro, ele vai constelar apenas uma vez, a sessão dura mais ou menos de 1h30 até 2 horas. Depois eu costumo fazer um retorno, a pessoa vai voltar depois de 20 ou 25 dias, nós vamos ter um retorno de mais ou menos 1h30 hora, se precisar fazer algum ajuste, e a partir dali ela não precisa mais focar nesse tema, porque vai resolver. Então, ela vai voltar num outro momento, se ela quiser, para constelar um outro aspecto da vida dela, mas não mais isso. Por isso que falaste que ele é específico também. É bem específico. Tu comentaste num sentido amplo, né, para que se tivesse um conhecimento maior do que é a constelação familiar, porém, ele é muito específico. Então, quer dizer que o cliente vem,
sobre dinheiro? Vem sobre o lado pessoal dele, com a família, com o pai, com a mãe, com uma filha, com isso, né? Então aí começam as especificidades dele. Isso. É importante, acho que é muito importante a gente falar assim, quem que deve constelar? Só adulto constela. Criança, adolescente não constela. Quem deve constelar são os pais. Inclusive, nós temos o dever de constelar os nossos filhos. Todo transtorno, toda dificuldade nos nossos filhos fala sobre aspectos que os papais não conseguiram olhar e não conseguiram lidar. Não são as crianças. As crianças, por amor, pegam questões do pai e da mãe e manifestam através de dificuldades e de transtornos para que os pais possam olhar para isso. Só um adulto pode constelar, só um adulto pode tomar decisão. Criança não decide, só um adulto. E mesmo um adulto que está muito no seu lado infantil não deve constelar. Eu já neguei para muitas pessoas que buscam um salvador ou que estão ali achando que a constelação é um oráculo. Constelação não é oráculo. E quem está no estado infantil, que busca uma mãe e um pai, não deve constelar. Né? Mas é muito importante ficarem atentos ao que os nossos pequenos, aos pequenos, as crianças, o que as nossas crianças estão manifestando. Eu sei que às vezes é muito difícil olhar para a criança e dizer: a tua dificuldade fala sobre mim. E a gente deve sempre agradecer muito os nossos filhos. Então dizer para eles: obrigado por me mostrar o que eu ainda não conseguia ver. Agora eu consigo ver. Eu por mim e tu por ti, filho. Eu digo que eles vieram para a gente aprender com eles, né? Muito. Eles nos mostram muito o caminho. Mostram. É um amor que quer curar, mas esse amor é um amor arcaico, a gente fala. Não é um amor que cura, não é um amor que salva. E às vezes as nossas crianças carregam tantas cargas que não são delas. Então a gente precisa liberar os nossos filhos para que eles vivam a vida deles, cada um vivendo a sua vida, sem carregar a carga de ninguém. Viu só, pessoal? Que fantástico isso. Mais um tema, mais uma abordagem de algo que ainda não aconteceu aqui no programa e que a Cláudia trouxe para nós com tanto conhecimento, com tanta experiência e que nos agrega muito, até mesmo você que está aí assistindo a gente, e agradeço sempre por essa audiência. E sempre no final do programa eu peço para quem está do meu lado deixar uma mensagem para esse público querido que está nos assistindo. Então, se você ficou curioso, se tocou algo que eu disse, eu convido você então a assistir um grupo de constelação, a procurar alguma consteladora. Aqui na cidade nós temos algumas pessoas que atuam com constelação. Venha experienciar esse método, porque nesse atual momento que a gente está na vida, a gente não pode mais ficar sem buscar a mudança, sem nos transformar. Esse mundo que todos nós queremos que melhore, começa por nós. E quando a gente está bem, quando a gente tem paz, a gente melhora todos aos que estão na nossa volta. A vida de todos flui, porque a cura de um no sistema familiar é a cura de todos. Então venha, experimente e viva a constelação familiar. Que maravilha, hein? Cláudia, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu tempo, teu conhecimento e tudo que tu passaste aí em 24 minutos para todos nós. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima. Um abraço e uma boa noite.